Senhor Jesus. E quem crê nesta manhã, diga glória a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Toda honra, toda honra. Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Eu não sei o que você levou para a tua casa no último domingo. Amém? Eu tenho certeza que nós levamos a bênção de Deus. Amém? Quem quer diga glória a Deus. Eu tenho certeza que em meio a tantas dificuldades, mesmo assim, o nosso Deus tem nos abençoado. E graças a Deus eu fico muito feliz que os resultados estão vindo. Amém, gente? E é isso que é a minha alegria. O resultado são as bênçãos do nosso Deus. Nós estamos numa semana, está aqui, ó, na minha mão, aqui, ó. Está aqui, né, as pessoas que entregaram domingo, né, os pedidos. E muitas pessoas já estão dando aí seus testemunhos. Diga glória a Deus. Eu falei domingo que quem estava em aperto, endividado, recebeu o quê? Ligações, amém? Ligações para acordos, né? E que você ia pagar, né? Segundo a misericórdia de Deus e a sua fé, que iam ligar para você que ia cair a sua dívidas. Diga glória a Deus. Entendeu? E muitas pessoas mandaram recado. Olha, bicho, já amanheci, né ou não é? De manhã com ligações para fazer acordo. Gente, é o poder de Deus. É a mão de Deus. Diga glória a Deus. Muitas das vezes o homem não acredita que Deus possa mudar a nossa vida, mas Ele muda. Quando nós estamos no objetivo, amém? Quando nós estamos na fé, quando nós fazemos a nossa parte. Por que Deus não faz na vida de tantos, de outros? Porque não está no mesmo espírito. Gente, eu quero dizer para você que não é fácil ficar orando de 1 em 1 hora. É fácil? É fácil, missionário Terezinha? Porque de 1 em 1 hora, o dia todo. Tem obreiro que está orando de madrugada, tem missionário que está orando de madrugada, eu estou orando de madrugada, o pastor está orando. Não é fácil, gente. Então, a pessoa tem que fazer só a parte dela. Qual é a parte dela? Qual foi a parte que nós passamos para a pessoa fazer? Quem sabe aí? Vir à igreja. A igreja, gente, é, na verdade, o esconderijo do Altíssimo. É o nosso refúgio. Eu não pedi para nenhuma pessoa, entendeu, fazer esse propósito de oração de 1 em 1 hora, a não ser eu, pastor, o bispo Andrade, pastora Lúcia, missionário Terezinha, missionário Natalino e os obreiros, pastor Roberto. Nós é que temos que fazer esse sacrifício, esse esforço de orar de 1 em 1 hora. Estamos fazendo, diga glória a Deus. Eu vou ser sincero, estou orando até mais do que 7 horas. Estou orando a todo tempo, amém? A todo tempo. Mas é aquelas pessoas, infelizmente, que estão no fundo do poço, estão num aperto, estão numa situação difícil, mas ela não faz a parte dela. E como é que Deus vai abençoar? Se a Bíblia fala que o justo vive pela fé. É pela fé. E o que é fé? O que é uma fé? É dizer, eu tenho fé? Não. É eu fazer a fé funcionar na minha vida. Você sem fé, porque a fé ela é seguida de obras. Você tem a fé, mas não tem obras. O que adianta? O que adianta eu ter uma fé em Deus, mas eu não tenho obras? A fé tem que ser seguida de obras. E se você comparar bem, são as atitudes. Diga glória a Deus. O próprio Senhor Jesus, como cantamos agora, né, teve que ir para a cruz. Ele teve que ir para a cruz. Teve morte de cruz, né, porque o nosso lugar para me salvar. Ele se sobrecarregou com as nossas dores, com os nossos pecados, e não queria fazer nada. Não queria uma bênção assim, mão fechada, sem vir à igreja, sem buscar Deus.
Não vai receber não, gente. Infelizmente, você tem que ser verdadeiro. Diga a glória a Deus. Graças a Deus, nós temos 3 cultos hoje, sim ou não? E nós estamos pegando nomes, não sei se você já deu o nome, porque esses nomes estarei levando amanhã para o monte. Amém? Vou levar os nomes de terça, na quarta no monte, o nome sexta, no sábado nos montes, e o nome de domingo, o próximo domingo, na segunda-feira no monte. Eu vou fazer a parte, diga agora. Eu vou honrar Deus, eu vou me esforçar. Você também se esforça, porque eu tenho certeza que Deus quer te abençoar. Diga a glória a Deus. Sim ou não? Ou você acha, Deus já me abençoou, já morreu por mim. Não é assim não. Ele quer que você faça a sua parte. Diga a glória a Deus. Abre aí Mateus 16, 16. Abra sua Bíblia aí em Mateus 16, desculpa, 16, 13. A palavra abençoada. Eu estava lendo essa palavra ontem, né? Essa palavra aqui vai ser boa para o povo. Esses 3 cultos de terça-feira aqui na igreja que é bom. Quero lembrar que já aqui de manhã, amém? Hoje, a pastora Lúcia vai estar às 3 da tarde. E o pastor Roberto, furtado, que furta as almas do inferno, amém? Vai estar à noite. Glória ao nosso Deus. Quem já achou, diga glória a Deus aí. Vamos ler? Preste atenção, porque o segredo da palavra de Deus, gente, é a atenção. Não é hora de você se preocupar com nada, porque é a palavra que abençoa, amém? Não é o bispo Andrade, não é a igreja A, B ou C, é a palavra, sempre a palavra, porque está escrito: ouvireis a verdade vos libertará. E quando nós ouvimos a palavra e obedecemos a palavra, quando nós fazemos de acordo com a palavra, aí vai dar tudo certo. Amém. E crê, diga glória a Deus. É uma confissão, né? Aí está falando de uma confissão de Pedro. Diz aí, verso 13, Mateus 16, versos 13 em diante. Indo Jesus para os lados, né, de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos. Ele perguntou. Quem perguntou? Vamos ver se você está esperto. Quem perguntou? Jesus, né? Eles estavam caminhando, né, de Cesareia de Felipe. E perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus está perguntando, né? Eu tenho dito quem eu sou. Jesus está perguntando: quem eu sou? O que o povo fala? O que eles estão falando lá fora? Quais são a resposta? E ele respondeu: como dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem, né, Elias, e outros do que? Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí fica aqui a pergunta, meu irmão. Olha para mim, olha para mim. Fica aqui a pergunta: será que o Senhor Jesus compararia ao homem o mais santo, né, o mais fiel, o mais separado? Ele pode comparar um homem? Não pode, não tem como. Jesus é Jesus, diga agora. Jesus é o próprio Filho de Deus que estava aqui nessa terra, encarnado como humano, mas ele era o próprio Filho de Deus, Filho único ainda, né? E aqui ele pergunta: o que eles estão falando quem eu sou? Você vê a incredulidade do povo, né? A falta de muitas das vezes sabedoria. Ao povo fala: ele é Elias, aí ele é João Batista. Como é que ele poderia ser João Batista se o próprio João Batista batizou ele? Diga a glória a Deus. Não tem como. João Batista morreu como? Quem sabe que João Batista morreu?
degolado, né? Degolar a cabeça dele. Como é que ele poderia ser Elias? Como é que ele poderia ser Jeremias, apesar de ser grandes homens de Deus? Não se compara, Jesus a homem nenhum. Amém? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errôneos. Nós muitas das vezes somos desagradados até os olhos de Deus. Então não tem como comparar Jesus com ninguém. Porque Ele é Deus, Ele é o Rei da glória. Diga glória a Deus. Lá no verso 15 diz assim: mas vós, olha para mim, mas vós, Jesus está perguntando, gente, que situação, né? Que Jesus ali colocou os discípulos, mas vós, que andava com Ele, que comia com Ele, é a mesma coisa que chegar aqui para você e perguntar para vocês, o que vocês dizem de mim? O que vocês falam de mim lá fora? É a mesma coisa. Jesus estava perguntando, mas vós, quem dizeis quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Então, olha lá, mas vós, continuei, quem dizeis que eu sou? Aí respondeu Simão, Pedro, né? Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. Então Pedro errou ou acertou? Acertou. E acertou porque esse nome, gente, esse nome chamado nome Jesus, você observa que ele não falou só Jesus. Ele disse que tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você observa que Pedro já conhecia esse nome. Já conhecia por causa do poder, da glória, da manifestação dele na terra. E mesmo assim, muitos hoje recusam esse nome. Muitos hoje se afastam desse nome. Muitos hoje, né, não buscam ele. Se ele é o Cristo, se ele é o Filho do Deus vivo, por que o povo não busca ele então? Por que o povo não se entrega completamente para ele? Porque esse nome, gente, é um nome, esse nome representa uma chave, diga glória a Deus. É uma chave que abre muitas portas. Com esse nome você abre muitas portas. Amém, gente? É tanto que quando a gente fala em nome do Senhor Jesus Cristo, o inferno tem que se abalar, a doença tem que sair, o mal tem que sumir, porque esse nome é poderoso. Diga glória a Deus. Então Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus, olha o que Jesus disse, ó. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou ou te revelaram, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Diga glória a Deus. Eu tenho sempre falado aqui que a obra é de quem? A obra é de Deus. É Ele que faz a obra. Através do Espírito Santo e através dessa fé, que é a fé em Jesus Cristo. Não tem problemas, não tem situação negativa que nós não possamos vencer quando nós usamos esse nome. Mas nós temos que reagir à nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Conforme eu disse, esse nome é a chave. Jesus é a chave para os nossos problemas, também, tanto sentimentais, familiares, financeiros, qualquer coisa. Esse nome que é encarregado, né? Ninguém verá Deus se não for através deste nome. Amém? Nem em nome de santo nenhum, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém deu a sua vida para nos dar vida eterna, só esse nome. Então esse nome
que nós temos que buscar, né? E colocar a nossa vida nas mãos dele, nossos projetos, nossos sonhos. Eu não estaria aqui neste altar, agora, neste momento, nesta manhã, se não fosse por esse nome. Entendeu? Se não fosse por esse nome, eu não estaria aqui. Por que eu não estaria aqui? Porque nenhum nome endeusado neste mundo tem poder de nos abençoar e de nos salvar. O nome do Senhor Jesus, entendeu? É um nome, sabe, que tem vários nomes, né? Jesus é luz. Amém? Jesus é o quê? É poder. Vamos falando aí, o que é mais? Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. O que você pensa? Jesus é o quê? Jesus é tudo. Não existe nada neste mundo comparável a esse nome. Por isso que ele fez essa pergunta ao discípulo: quem o povo dizeis que eu sou? E você observa que o povo, mesmo vendo milagres extraordinários, vendo pão sendo multiplicado, peixe, vendo o povo prosperando, Pedro era um falido, Pedro era um homem falido. Pedro era um homem que estava falido, porque ele vivia da pesca, e quando ele jogava a rede a noite inteira e não pescava nada. Não vinha nem aquele peixinho, que eu esqueci o nome. Como é o nome da Terezinha? Lambari. Lambari? Não era lambari, né? Não vinha lambari, não vinha sabia nada. E ele chegava a terra seca, chegava a areia, né? À beira do mar, triste, angustiado. Passei a noite toda trabalhando e não pesquei nada. E ali aproxima-se quem? Jesus. Diga glória a Deus. Quando o Senhor Jesus se aproxima de você, Ele te abençoa. Mas você tem que se aproximar dEle. Não adianta só você querer Ele se aproximar. Mas você tem que se aproximar dEle. Olha o que está escrito aí, ó. Observa bem, gente, que Ele disse bem claro: quem dizeis que eu sou? Você tem que saber quem é Jesus. Você observa que Jesus, quando chegou ali, ele pegou o barco de Pedro, né, vazio, sem nada, subiu e ele pregou a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra do seu Pai. E depois ele deu ordem a Pedro, né, e aos pescadores: vai, volte lá e lança a rede do lado direito. Você vê, não foram nem tão longe, não precisou nem muito no meio do mar, ou longe do mar, ali mesmo, ali próximo, ali, eles obedeceram a palavra do Senhor. E quando eles lançaram a rede do lado direito, não tinha barco mais para tanto peixe. Diga glória a Deus. A ponto dos barcos se tornarem, né, quase quebrados. Porque não tinha. No meio daqueles peixes vivos ainda, porque tinha peixe, gente, tinha tanto peixe grande, diga glória a Deus. Quando Deus dá uma coisa, Deus não dá coisa pequena. Deus não dá o quê? Quando o peixe, você fala lambari, é lambari? Deus não dá lambari, Deus dá tubarão, diga glória a Deus. Peixão, né? Aquela corpinha enorme, né? Aqueles peixes que então Deus quer fazer com a sua vida. Mas você, muitas das vezes, a pessoa quer que Jesus vá a ela, mas ela não vai a Jesus. Tem pessoas que é tudo fácil. Tem gente que não quer se esforçar para vir ao culto, né? Às vezes a pessoa está doente em casa, às vezes ela está até paralítica, mas ela não quer paralítico, sair da sua casa, pegar seu leito, carregar o palavra do amigo, o Senhor Jesus, e subiu pelo errado, e foi para a gente ser perdoado pelo errado. A mulher borrada, mesmo, né, naquela sujeira que ela estava, naquela imundícia que ela estava, aquela mulher que foi à rua, depois de andar tanto, né, fraca,
pulmão, eu não consigo respirar. Esse nome, gente, é poderoso, diga glória a Deus. Não tem impossibilidade com esse nome. O quem faz as coisas impossíveis somos nós. Nós é que tornamos as coisas impossíveis. Mas se nós buscarmos esse nome, se nós buscarmos esse Deus, a vitória será grande. Diga glória a Deus. Mas eu tenho que me esforçar. Eu tenho que sair do meu conforto, né? Eu tenho que sair do meu comodismo. Eu tenho que sair, né? Está frio ou não está? Acho que quando a cidade tem mais frio hoje, você vai ver Piraí. Você vai lá para o Rio, você não vê tanto frio, né? Você vai para a capital, você não encontra frio. Lá se você for de casaco, né? Todo de touca, você chega lá e tem que tirar tudo porque está calor. Mas Piraí está frio. Eu falei com essa moça que ligou comigo de manhã. Falei, esforça. Ah, eu estou na cama, não levanto. É só Deus sabe quem pode e quem não pode. Mesmo se foi até ele, aquele que não podia, então nós podemos também. Diga glória a Deus. Então você observa que Jesus quer saber o que diz dele aí fora. As pessoas querem ser abençoadas, mas elas não querem conhecer esse nome. As pessoas querem beber a água, mas não querem ver a verdadeira fonte de água viva que é Jesus. Lá no verso 18 diz o seguinte, ó: também eu te digo, Jesus falando de Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga glória a Deus. Isso aqui serve para os desagrejados. Tem muito desagrejado. Não, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso orar, não preciso buscar, eu não preciso fazer nada. Ele já fez. Está enganado. Quem fica nessa comodismo, ele já fez, vai morrer, meu irmão. Vai morrer e não vai ver nada. Ele já fez, mas ele também quer que nós façamos também. Diga glória a Deus. E a igreja, ele levantou a igreja, ele ergueu a igreja para que a pessoa saia do seu comodismo. Jesus é a própria igreja. Aonde Jesus estava, o povo ia aonde? Ia até ele, porque ele era a igreja. Amém? Ele era a igreja. Jesus entrava na sua casa para descansar e o povo ia até ele. Você vê que Nicodemos foi até ele. Você observa que Zaqueu subiu numa árvore para ir até ele, porque Zaqueu baixinho, pequenininho, estatura média, e só gente grande na frente dele. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Mas ele não conseguia ver, por quê? Porque ele era pequenininho, um homem baixinho, né? Um anão. Ele era tipo um anão. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Porque ele conhecia as obras do Senhor Jesus, mas ele não conhecia ele. Uma coisa eu conhecia a obra do Senhor Jesus, outra coisa eu conhecia. E ele subiu numa árvore, diga glória a Deus. Subiu numa árvore para ver Jesus. E quando o Senhor Jesus viu o esforço dele, Jesus disse: desce depressa. Zaqueu, desce daí depressa, me convém hoje estar em sua casa. Diga glória a Deus. Quer dizer, se eu vim na casa dele, e Jesus é a igreja, ele vai até a tua casa. Amém? Quem está entendendo? Buscar ele, gente, é isso. Você vem buscar a Deus, depois ele vai lá na sua casa. Ele quer abençoar a sua família, não só você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado aonde? No céu. E o que desligares na terra terá sido desligado aonde? Então, por isso, meu irmão, é isso que tem que entrar na cachola, na mente, na cabeça, no coração das pessoas. Você tem que ligar. O que é ligar? Deus, ele já está determinando a sua vitória, mas se você não buscar, você não vai receber. Porque, na verdade, a palavra ligar significa concordar. As pessoas querem receber as bênçãos, querem receber os milagres, mas elas não querem buscar.
Nós falamos, por exemplo, Naamã. Naamã saiu da sua terra e foi até a Israel para receber a cura da lepra. Observa bem, lê bem a Bíblia, olha quanto tempo ele viajou, né? Olha quanto tempo. A mulher hemorrágica teve que sair da sua casa para ir até Jesus. O paralítico teve que sair num leito, né, de dor, numa cama, ele era paralítico, não andava, para ir até Jesus. O cego Bartimeu, entendeu? Vendo Jesus passar e aquele alvoroço, ele saiu do seu lugar de esmola, do seu lugar de miséria, e foi atrás de Jesus gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E hoje o povo de hoje, essa geração de incrédulos, essa geração de acomodados, não quer. Aí você pode falar comigo agora: eu não, filho. Diga aí comigo: eu não. Fala aí: eu não. Estou aqui, diga agora. Então a gente tem que tirar a capa da religiosidade, nós temos que tirar a capa da incredulidade, nós temos que tirar a capa, né, muitas das vezes, da fraqueza, e tomar atitude. Eu tenho que tomar atitude. Entendeu? Nós também fazemos a obra de Deus, pregamos a palavra de Deus, nós também temos que se preparar. Eu poderia muito bem estar aqui neste momento. Eu poderia muito bem, né? Já fiz o culto domingo. Não é assim que muitos pastores fazem? Só aparece na igreja domingo. Já fiz domingo. Semana deixa para o auxiliar. Dia de semana deixa para o obreiro, né? Poderia pensar assim. Mas não é dessa forma que Deus quer. Diga, glória a Deus. Deus quer que nós nos esforçamos para buscar essa chave. Entendeu? Essa chave não vai dar para qualquer um, não. Essa chave que ele está falando, que é a chave do reino dos céus. É para quem está ligando, está concordando com ele na palavra. Quem está acordando de manhã, como falei, né? O frio de Piraí, cidade frienta. Vai aumentar mais o frio, né? Nós só estamos no meio de maio aí, meio de junho, julho, a coisa vai ficar mais frienta. Mas quando eu quero realmente buscar o meu Deus, eu me esforço. Diga a glória a Deus. E aquele que não quer buscar, hoje está muito frio. E se amanhã fizer muito calor, amanhã está muito calor hoje. Mas observa que a todas as pessoas que receberam bênção, milagres e até mesmo salvação, eles sacrificaram. Poxa, o paralítico não podia andar, estava deitado numa cama, entendeu? 4 amigos ajudou ele. Chegando lá, encontrou dificuldade, porque não é fácil. Os amigos colocaram ele pelo eirado, até o ponto que estava Jesus dentro da casa. Então tudo tem um esforço. Observa que nenhum milagre de Jesus foi fácil. Você imagina um cego, né? Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que o cego disse? O que o cego queria? Eu quero ver. Eu quero enxergar. Mas eu te pergunto, Jesus não sabia? Jesus às vezes usa de uma estratégia, entendeu? De sabedoria. Ele quer saber o que você quer. Diga a glória a Deus. Ele quer saber o que você precisa. Você não vem à igreja só por causa da salvação. Você vem por outros motivos. Diga a glória a Deus. Você quer ser feliz, você quer ser abençoado, você quer ter uma família abençoada. Então ele quer que você venha à casa dele. Ele quer que você busque. Porque isso aí é na verdade um sacrifício que você está fazendo, que é saindo da sua casa, saindo daquele odredom, daquele cobertor quentinho, né? E você pensa 3 vezes: ai meu Deus, levanta ou não levanta? Hein? Levanta ou não levanta? Tem gente que sai de madrugada de casa para vir para a igreja. Domingo, 6 horas da manhã, já tem gente batendo na porta da igreja. Amém? É ou não é? Porque a pessoa quer. A pessoa se esforça. Entendeu?
Eu trabalhava numa cidade lá do Rio, e teve uma greve de ônibus. Foi uma greve, acho que foi de 3 ou 4 dias. E lá, eu fazia culto todo dia. Todo dia tinha culto. E às vezes muita gente não vinha. Mas tinha uma senhora que ela não faltava um culto. E eu cheguei para ela um dia e falei: a senhora, não falta um culto, é mesmo? A senhora vai morar aqui por perto, né? E nada. Eu moro longe. Eu moro em Santíssimo. Quem conhece Santíssimo aqui? E a igreja ficava, sabe onde? Em Senador Camará. Deus abençoe o povo de Senador Camará, amém? Povo abençoado. Já me chamaram várias vezes para ela fazer um culto lá, mas no momento não está dando. E eu vi aquela mulher sempre, e era outra. Chegava cedo. Entendeu? Mal abria as portas da igreja, já estava lá na porta. Então cheguei um dia para ele e falei: senhora, mora aqui por perto, né? Porque o povo não está vindo quase na igreja por causa da greve. Eu venho de Santíssimo, a pé. Diga glória a Deus. A pé. Falei: olha, se ele fez um esforço por mim, sacrificou por mim, o que eu faço para buscar ele não é pouco, não é nada. Diga glória a Deus. Isso se chama gratidão, isso se chama reconhecimento. E essa mulher, gente, era uma das mulheres mais abençoadas da igreja. Ela ia e voltava a pé. Jesus andou a pé por nós, diga glória a Deus. Na época de Jesus tinha carro? Tinha ônibus? E avião? Tinha avião sim, gente, tinha não? Tinha nada. E Jesus andava o quê? A pé, cidade em cidade. Você observa aqui no título aqui, ou melhor, desculpa, no começo da palavra, indo Jesus, né, para os lados de Cesaré. Tinha dia que Jesus estava em Cafarnaum, tinha dia que ele estava na Galiléia, tinha dia que ele estava em outro lugar. Jesus andava, ele percorria cidade após cidade, levando a palavra do nosso Deus, Pai maior, levando milagres e cura. E hoje o povo não quer andar, não quer buscar. Jesus não tinha frio, não tinha calor, não tinha temperatura nenhuma. E hoje o povo quer tudo fácil. Hoje eu vou orar pelas redes sociais, não é? Orar pelas redes sociais. O culto em casa, o desagrejado. Fica esperando milagre em casa. Fica esperando a salvação em casa. Que você vai ser pego de surpresa no piscar de olhos. Se o Senhor Jesus ele abriu essas portas, chamada igreja, é para a gente ir até ela. Diga glória a Deus. É para ele. Ele deu a chave, está aqui, dá-te a chave do reino dos céus. Nem todo mundo tem essa chave, não. Quem já tem a chave do reino do céu aí? Diga, você tem, você está buscando a Deus? A chave está na tua mão. Né? Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Você não quer uma maldição, uma doença, uma enfermidade, se desliga da tua vida. Eu quero ser abençoado, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser salvo. Então você liga, porque tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar será desligado. Por quê? Porque você tem a chave. Diga agora a Deus. A chave do reino de Deus. Então adverti o discípulo de que ninguém dissesse a ele o Cristo. Jesus é o quê? O Cristo. Nunca esqueça disso. Quando falares do seu Deus, você vai naquela igreja? Vou. Vamos naquela igreja. Igreja segura forte nas mãos de Deus. Quem você está buscando lá? O pastor? O bispo? Não, estou buscando Cristo. Diga glória a Deus. Eu estou buscando o meu Senhor e meu Salvador, que me deu nas minhas mãos a minha chave, a chave da minha vitória, a chave do meu milagre, a chave da minha salvação. Diga glória a Deus. Abra suas mãos aí. Olha para as tuas mãos. Olha para as tuas mãos. Olha bem profundamente para as tuas mãos. Olha para o centro das tuas mãos. Talvez você não vê. Talvez você não tenha uma visão física. Mas veja pela visão espiritual. A chave está na tua mão. E está na tua mão direita. Diga glória a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus.
Fica de pé, vamos orar, vamos buscar a esse Deus maravilhoso. Deus te deu uma chave hoje, a chave da tua vitória. Você não precisa nada materialmente, você não precisa nada de plástico, de metal, não, a chave está aqui, ó. Levanta as tuas mãos direitas e diga: minha chave é minhas mãos. Quando eu erguer as minhas mãos, o céu se abrirá, a minha bênção chegará, a minha chave abre portas, a minha chave abre janelas, porque a chave que está nas minhas mãos é a minha fé em Deus. Oh meu Pai, abençoa o teu povo, liberta o teu povo, meu Pai. Esta pessoa que se acha, meu Pai, que é a dona do mundo, e essa pessoa que se acha que é a religião que vai mudar a vida dela, essa pessoa que se acha, meu Pai, que é estando em casa que a vida dela vai ser abençoada. Oh meu Deus, abre o coração deste povo, meu Pai. Faça esse povo acordar, porque nós não estamos buscando um Deus de pau, um Deus de metal, um Deus de papel. Nós não estamos buscando um Deus morto, mas um Deus vivo e poderoso, que é o Cristo, que é o Senhor da glória. Então derrama o teu poder, meu Pai. Derrama a tua bênção na vida de todos nesta manhã. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Você que ainda não entregou, vai entregando, porque Deus ele tem uma obra para fazer na sua vida. Deus tem uma chave da vitória para te dar. Oh, glórias e glórias. Diga: a minha vida está abençoada pelo meu Deus. Então vamos fazer desta canção a nossa oração neste momento. Aleluia. Você está no esconderijo do Altíssimo, no abrigo de Deus. Feche seus olhos, porque você está no abrigo de Deus. Certamente muito feliz será, com glória a Deus, sobre ele não virá nem mal. Creia nessa palavra, nenhum mal vai chegar. Sobre suas asas feliz me verá. Diga para ele: ó, eu quero, diga: ó, eu quero habitar no abrigo de Deus. Diga para ele: eu quero habitar só ali, só aqui. Encontrarei paz e profundo amor, seu amor, meu Deus, esse amor verdadeiro, vale alegria, esse amor que nos traz, meu Pai, força para vencer, esse amor verdadeiro que nenhum homem tem, nenhuma pessoa tem. Diga para ele, põe a mão no coração, que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Cai comigo e desvio ao seu lado. Crê nessa palavra, crê nessa providência de Deus na sua vida. Cante, adore. Se você conhece o Salmo 91, cante, igreja. Ó, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Você encontra paz e amor, você encontra alegria, saúde, você
e para sempre o seu nome exaltar. Você vai exaltar muito esse nome. Você vai exaltar muito esse nome, porque este nome te exaltará sobre a terra. Esse nome vai engrandecer o teu nome. Ele é o Cristo, aleluia, glória a Deus. Glórias ao nosso Deus. Fique à frente, que eu quero